Muito bom falar com Jesus. E sempre que falamos com Jesus, temos uma resposta. Nem sempre a resposta é favorável, porque nem sempre a gente também vai falar com Jesus algo que deve ser falado. Então também depende muito da resposta de Jesus aquilo que nós falamos com Ele. Muitas vezes nós queremos falar com Jesus apenas aquilo que é do nosso interesse. E Tiago, que era irmão de Jesus, que é irmão de Jesus, ele disse que muitas vezes a gente pede e não recebe, porque a gente pede só pensando em nós, só pensando naquilo que vai nos trazer prazer, se esquecendo, do reino, se esquecendo talvez do próximo, porque nós podemos pedir algo que é egoísta. E aí a resposta pode não ser favorável, Nós temos na palavra de Deus 2 discípulos que foram pedir a Jesus, foram falar com Jesus, mas foram pedir, vamos dizer hoje, um cargo público. Seu assessor está ao lado de Deus, um do lado e outro do outro, E aí não conseguiram. Mas teve tantos que conseguiram, principalmente aqueles que chegaram em humildade diante do Senhor. Vamos ao capítulo 8. Capítulo 8 de Mateus, fala de muitas conversas entre Jesus e os seus seguidores. E todo o livro de Mateus e todos os evangelhos narram essas conversas. E tem conversa de todas as formas, porque também tem pessoas que chegaram com necessidades diferentes, mas nenhum ficou sem resposta. Então uma coisa que nós precisamos saber, que se nós falarmos com o Senhor Jesus, nós teremos resposta. E ainda que a resposta não seja o receber o que nós pedimos, com certeza ela será o melhor para nós. Porque nós não sabemos muitas vezes pedir. E pedimos coisas que podem não ser boas para nós. E aí então Deus, Jesus, Ele responde com aquilo que é bom para nós. Mateus capítulo 8, verso 5 ao 13, diz: E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldado as minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E o meu criado faz isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse-lhe aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dente. Então Jesus disse ao centurião: Vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Olha como esse homem, incumbido de autoridade, alguém que humanamente tinha uma posição no reino, não tinha uma posição ainda no reino mais importante, que é o celestial, que eu e você temos, mas tinha uma posição no reino de Israel, porque o reino de Israel, naquela época, era governado pelo Império Romano. Então ele era alguém que tinha autoridade.
mas ele não usa da sua autoridade para falar com Jesus. Ele vai falar com Jesus em submissão, porque ele entende que Jesus era superior a ele. Por quê? Porque o seu servo, por mais que ele tivesse autoridade, o seu servo não podia ser curado por ele. Mas Jesus tinha o poder de curar. Então, ele chega a dizer: olha, não é necessário ir até a minha casa, porque eu não sou digno. Pensa, alguém com todo aquele poder dizer para Jesus: olha, eu não sou digno de que entre na minha casa. Então é muito importante, quando nós vamos falar com Jesus, falar em submissão, falar em humildade. Por quê? Porque esse homem conseguiu deixar Jesus maravilhado. Olha, a forma dele falar com Jesus mexeu com Jesus. Diz ali no verso 10, e maravilhou-se Jesus ouvindo isso. Então, a forma dele falar com Jesus tocou o coração de Jesus. Então, quando nós vamos falar com Jesus, precisamos primeiro estar em humildade para tocar o coração dele. Teve uma mulher que, seguindo a multidão, ela nem precisou de falar com Jesus. Ela apenas tocou na sua veste e por isso ela foi curada. Mas tantos outros, não receberam aquilo que pediram. Então, que nessa noite e que todos os dias nós venhamos lembrar que Jesus é a autoridade máxima na nossa vida. Ele nos comprou. Nós deixamos de ser servo de alguém que era mau ou que é mau, que quer o nosso mal, mas hoje nós somos servos de Jesus. E a gente muitas vezes ouve as pessoas falar: não, eu falo assim com Jesus porque eu tenho intimidade com ele. Mas nenhum centurião falou da forma que nós ouvimos falar hoje. Então, precisamos entender como chegar até Jesus, como falar com ele. E também ele deixa uma palavra para nós hoje, porque ele diz: mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente. Nós estamos no Ocidente. E assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Nós ainda não estamos assentados naquela mesa celestial, que depois do arrebatamento da igreja, as bodas, mas hoje nós estamos sentados à mesa, porque nós temos a possibilidade de falar com o Senhor e Ele suprir todas as nossas necessidades. Então nós não estamos na mesa presencial com Ele, mas nós temos tudo que tem a mesa à nossa disposição. Então hoje nós podemos dizer que a mesa já está à nossa disposição, então nós precisamos falar com Ele, e entender, e pegar de tudo que Ele tem para nós. Não há limite para o Senhor, e com certeza não há limite para os seus servos. O 23, do verso 23 ao 27, fala da oração do aflito, Diz assim: Jesus apazigua a tempestade. E entrando ele no barco, seus discípulos seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade, tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. E ele disse-lhe: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Tem esses também que muitas vezes, enquanto não há tempestade, eles deixam Jesus dormir. Tranquilo, não incomoda Jesus. Deixa Jesus dormir.
está tudo bem, estamos navegando em mar tranquilo, não precisamos de nada. Realmente a gente vive num país abençoado, maravilhoso, precisamos agradecer a Deus. Não sei se você já fez isso hoje, mas deveria fazer todos os dias, porque o Brasil é uma maravilha. Tem dificuldade? Tem, mas vai olhar no mapa do mundo, ver o que não tem nos outros países e o que tem de ruim nos outros países, e você verá que esse país é uma bênção. É quase o Éden, né? Principalmente para quem trabalha, né? Para quem, né? Porque é trabalhando que Deus abençoa. Mas esse daqui provavelmente era um brasileiro, estava lá tranquilo, está tudo na paz. Aumentou as coisas um pouco, mas está dando para comprar ainda, né? E aí, de repente, levantou a tempestade. Aí eles se lembraram, tem alguém no barco que talvez possa resolver. E aí eles foram lá e acordaram Jesus. E o importante, que mesmo dessa forma, Jesus poderia dizer, não, eu vou continuar dormindo. Vocês não estavam bem, a conversa de vocês deveria estar interessante, vocês não eram dono da situação, porque ali tinha alguns pescadores que sabiam lidar com barco, sabiam navegar, então agora segue a sua viagem. Mas Jesus, ele chamou a atenção dos discípulos, mas ele chamou a atenção, mas ele trouxe a solução. Então até mesmo o aflito, que deixa Jesus dormir por um tempo, até esse ele atende. Então, se você tem feito isso só no tempo de aflição, não espera a aflição chegar, não. Continua conversando, continua mantendo Jesus acordado, continua aqui, até porque muitas vezes a nossa oração é só assim, Jesus, resolve esse problema, Jesus, resolve aquele problema, Jesus. Mas lembra daqueles 10 leprosos que foram curados? Um não deixaria Jesus dormindo, porque ele estaria, Jesus, não tem tempestade, muito obrigado porque você está no barco. Jesus, não tem tempestade, muito obrigado porque é o Senhor quem tem cuidado da bonança. Jesus, muito obrigado por isso, muito obrigado pelo meu salário, né? Alguns gostam de dizer que o salário é pequeno e ele fica cada vez menor. Por quê? Porque você não deveria dizer isso. Tem gente que não tem salário. Então você deveria falar, Deus, muito obrigado, mas agora eu preciso da sua ajuda. Multiplica esse que o Senhor me deu. E aí ele vai multiplicar. Até porque, né, aqueles peixinhos que aquele jovem trouxe, era um salário desse tamanho, não era? E o que aconteceu? Alimentou muita gente. Então muitas vezes a gente acha, não, mas o que eu tenho é pouco. Mas coloca na mão de Jesus, fala com Jesus e ele faz a transformação. O grande problema é que a gente fica muito preocupado com as circunstâncias, preocupado com as coisas e esquece de pedir a Jesus. Ele transforma tudo. Ele tem solução para tudo. Mas precisa falar com ele. E aquele jovem nem precisou de falar, ele apenas apresentou. E aí, olha, até hoje ele é lembrado. E se ele falasse aquele ditado popular, né? A farinha é pouco, meu pirão primeiro, vou esconder isso aí e vou me alimentar e o resto que fique com fome. Ele não seria mencionado na palavra. Mas ele entregou o que tinha e Jesus fez o milagre. Então, se você tem algo na sua vida e você acha que é pequeno, não é para reclamar. O diabo gosta. Aí ele vai diminuir mais ainda, porque a reclamação vai para o diabo. Mas o clamor vai para Deus. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, se nós falarmos com Jesus da nossa necessidade, ele sabe. Então, esses discípulos, né, tomaram um puxão de orelha, né, e ele disse-lhe, por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Agora são os
discípulos que ficam maravilhados. Na outra foi Jesus com a fé, agora é os discípulos. Então alguém fica maravilhado, né? Depois, o capítulo 9, verso 27. E partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando e dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou à casa, os cegos se aproximaram dele. E Jesus disse-lhes: crede vós que eu possa fazer isso? Disseram-lhe eles: sim, Senhor. Tocou então os olhos dele, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhe abriram. E Jesus ameaçou-os, dizendo: olhai que ninguém o saiba. Mas tendo ele saído, divulgar a sua fama por toda aquela terra. Então tem aqueles que estão caminhando e ouviram falar de Jesus, mas ainda estão cegos. Seus olhos ainda não foram abertos. Mas eles têm ansiedade para que os olhos sejam abertos. E aí eles vão procurar Jesus. Então esses cegos clamaram ao Senhor Jesus. E quando clamaram ao Senhor Jesus, tiveram êxito no seu clamor. Não continuaram vagando, não precisaram mais de esmola, porque aquele que chega a Jesus não precisa mais de esmola. Não precisa mais de alguém para conduzir, porque ele tem a luz do mundo que clareia as trevas na vida dele. Ele tem aquele que traz a visão e que faz a pessoa caminhar por caminho certo. Então é por isso que nós precisamos falar com Jesus. Se esse cego tivesse ido ao governo, olha, precisamos de uma aposentadoria, a gente está em condição difícil, não tem alimento, e naquela época não era como o nosso sistema hoje, que é falho, mas tem alguma coisa lá, se você contribuir. Eles poderiam ir lá, de repente até receber a aposentadoria, era cego, tinha direito, mas continuariam cegos. Continuariam vagando, continuaria precisando de ajuda. Talvez o que recebesse não seria suficiente para levar uma vida digna. Mas eles foram alguém que podia trazer a visão e fazer com que eles caminhassem dignamente. Com que eles pudessem ganhar o seu pão da forma que fosse necessário. Então, com Jesus, não vem a resposta, não vem a solução. Quando nós falamos com Jesus, não vem uma resposta insuficiente. A resposta de Jesus é sempre suficiente para a nossa vida. Então, nós não podemos, nós não devemos deixar de falar com Jesus. Capítulo 13, verso 36. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegando ao pé dele, os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio, do campo e do campo. E ele respondendo disse-lhes: o que semeia a boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino e o joio são os filhos do maligno. Também tem aqueles que ouvem a palavra e não entendem. Eles ouviram Jesus falar da parábola e eles não se contentaram em não saber o que significava aquilo. Quantas vezes a gente não entende as coisas. Mas eles foram até Jesus. Jesus, nós precisamos de uma resposta. Nós não estamos satisfeitos apenas em ouvir a parábola, nós queremos saber o que isso significa. E aí Jesus foi e explicou com mansidão. Então, se você tem lido a palavra, se você tem estudado a palavra, mas é fato, muitas vezes a gente lê a Bíblia e parece que a gente não entendeu nada. Está aqui a resposta. Vai para a oração, vai falar com Jesus.
Se tem alguma coisa que você não entendeu na pregação, você pode perguntar ao pregador. Mas talvez a resposta que ele vai te dar não seja suficiente. Sabe o que você faz? Fala com Jesus. Porque Ele é a palavra, Ele é o verbo vivo. Ele pode trazer a você o entendimento e você ficar totalmente satisfeito. Tão satisfeito que você vai querer fazer o seguinte, vai se tornar um estudante da palavra, um leitor mais assíduo. Aí você vai falar, agora eu quero ensinar, agora eu quero pregar, agora eu quero alimentar. Então olha como nós podemos chegar a Jesus, quantas formas tem de nós chegar a Jesus e quantas respostas nós recebemos dele. Ele tem todas as respostas. Eu hoje, no meu tempo, não poderei falar de todas as conversas que tem aqui narradas e quantas outras que não estão narradas aqui. Mas talvez não tenha aquilo que é a sua indagação, aquilo que é a sua necessidade. Talvez não esteja escrito na Bíblia aquilo que você precisa. Aí sabe o que você faz? Vai falar com Ele. Ele vai trazer a resposta. Talvez você procure num livro, mas você não encontrou. Vai falar com Ele. Ele quem fez você. Ele sabe da sua necessidade. Pode um construtor construir alguma coisa e no meio da história dá errado. Alguma coisa falhou, vamos aperfeiçoar, porque depois que se fez é que vai descobrir o que deu errado. Só que Jesus não fez nada errado. Ele fez tudo perfeito. Ele é perfeito, ele não faz nada errado. Ah, mas eu sou assim, eu queria ser diferente. Aí é um problema seu que você quer ser diferente, ele não te fez errado. Quantas pessoas querem mudar um monte de coisa na vida dele? É problema seu. Mas Jesus não te fez errado. Jesus te fez certo. E Ele tem a resposta para todas as suas indagações. Errado é que muitas vezes nós queremos comparar a nossa vida. Nós queremos comparar coisas da nossa vida com outras pessoas. A gente quer comparar o local que a gente mora, a gente nunca compara. Ah, nós não vamos comparar o Brasil com Burkina Faso. Nós não vamos comparar o Brasil com o Haiti. A gente quer comparar o Brasil com a Suíça, com a Suécia, com o Japão, né? Ah, eu queria, né, ter a vida que um suíço tem. Ah, Principado de Mônaco. Eu queria ter a vida de alguém lá. Né? Renda per capita acima de 40 mil dólares. A gente está lá abaixo dos 17. Compara com a Coreia do Norte, 370 dólares. Né? Mas a Coreia do Sul, que tem a liberdade, 47 mil, era mais pobre. Mas fizeram uma escolha lá e aí, vocês sabem, né? O que aconteceu. Mas a gente, muitas vezes a gente fica olhando para o outro que tem mais. E aí a gente começa a reclamar. Olha para o que tem menos. E começa a agradecer. É isso que Deus quer. Sabe por quê? Porque aí você tem menos. Você tem mais do que aquele que tem menos. Você começa a agradecer. Você pede para aquele que tem menos e Deus te abençoa também. Começa a olhar a saúde, a força que Deus tem nos dado, o quanto Ele tem nos livrado de tanta coisa, e cheguemos a Ele não só para pedir, não só para reclamar, e reclamar não deve chegar, mas chega a Ele louvando e engrandecendo a Ele pela liberdade que nós temos, pela graça dEle sobre a nossa vida, pelo que Ele fez, deixar lá o céu maravilhoso e vir a essa terra por mim e por você. Só isso já era motivo de agradecimento. Mas o bom é que nós temos nele o grande amigo. Capítulo 14, verso 13. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali do barco para um lugar deserto, apartando e sabendo o povo, seguiu a pé desde a cidade. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão
e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram dele, dizendo: o lugar é deserto, a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e compre comida para si. Olha só, Jesus curou todo mundo. Maravilha. Mas aí os discípulos falaram: olha, ele se esqueceu de alguma coisa. Vamos lá ensinar ele? Aqui, Jesus, está na hora do Senhor despedir. Tem esse também que muitas vezes se acha melhor do que ele, mais sábio do que ele. Olha, está na hora de despedir a multidão, vão passar fome. Quer dizer, o povo estava sendo curado. O povo acho que não estava nem pensando em comida, mas está os discípulos ali conversando com Jesus. Olha, nós vamos vamos assessorar o Senhor aí, que o Senhor está precisando de uma assessoria. Ó. Despede a multidão. Só que Jesus tinha o alimento para aquela multidão também. Jesus não só tem alimento espiritual que o mundo não pode dar, e isso já é mais que suficiente para a nossa vida, mas ele sabe que os seus precisam de alimento físico. E diz que o justo, a palavra diz que o justo não mendigará o pão. Então se tem alguém mendigando, fala com ele. Por quê? Porque os mendigos que chegaram, seja através dos apóstolos, né, aquele coxo que estava lá mendigando, ele falou: olha, o que você quer nós não temos, mas nós podemos, né, fazer o milagre. Nós não, nós podemos clamar a Jesus para ele fazer o milagre. E eles não receberam a esmola. Ele não recebeu a esmola, mas ele saiu andando. E ele ficou mais feliz do que tivesse recebido uma esmola, porque ele saiu correndo e saltando. Talvez se ele tivesse recebido uma esmola, não podia fazer isso, que ia continuar. Talvez não, ele não conseguiria fazer isso, ele está aleijado. Mas ali foi a solução. Então, quando chegar Jesus, não chega para ele explicando o que ele tem que fazer, não. Chega lá igual o centurião, em humildade, falando: olha, se você quiser ir, pode até ir, mas não é necessário, porque eu não tenho uma casa digna para te receber. Tem aqueles que estão preocupados com os pobres. Olha, desperdiçou um unguento, era tão caro, podia cuidar dos pobres. Então tem muitas formas de falar com Jesus. E até mesmo que você ainda fale de uma forma não boa, fale com ele. Sabe por quê? Porque todos que falaram foram consertados naquilo que falou. Pode até não ter tido a resposta que queria, mas foram orientados a pedir diferente. Então, irmãos, nessa noite, nós já vimos o quanto Jesus é bom. Nós já sabemos disso há muito tempo, mas hoje, pelas respostas dele, aclareia a nossa mente. Então vamos cada dia mais gastar o nosso tempo falando com ele, falando em alegria, preparar o nosso coração para falar com ele. Mas se tiver num momento de aflição, fala com ele na aflição também, porque em toda situação, se você chegar a Jesus, ele vai ter uma resposta para você. Então eu queria convidar todos a ficar de pé. Vamos falar com ele um pouquinho? Vamos pedir a ele. E se você tem alguma necessidade, eu não sei. Por mais que eu conhecesse todos aqui, não conseguiria guardar qual é a sua necessidade. Mas ele sabe de todas as suas necessidades. Mas agora fala para ele. E ele com certeza terá a resposta para a sua vida. Senhor, nós te louvamos, Pai, te agradecemos, porque a tua palavra, Senhor, narra que o Senhor nos dá resposta, mas não só, Senhor, uma resposta de palavra. O Senhor traz uma resposta melhor do que a palavra. O Senhor traz a solução. Então, Senhor, aqui, Senhor, há muitas pessoas no templo,
E eu não sei, Senhor, quais são as suas indagações, quais são as suas necessidades. Eu não sei, Senhor, quem está em casa nos ouvindo, nos assistindo, Senhor, quais são as suas necessidades. Mas, Pai, os seus ouvidos estão atentos ao clamor. Responde, Senhor, ao meu irmão e à minha irmã. Senhor, também, Senhor, traga a mente dele, Senhor, aquelas respostas que o Senhor já deu, aqueles milagres que o Senhor já fez e que estão esquecidos, Senhor, com o passar do tempo. Pai, mostra, Senhor, para muitos que hoje, Senhor, estão na bonança e se esqueceram de Ti, mas que foram tirados lá do lamaçal da lama, lá, Senhor, dos vícios, lá, Senhor, da miséria, e hoje, Senhor, estão navegando em águas tranquilas e têm deixado o Senhor dormindo. Pai, desperta essas pessoas também. Então, Senhor, nessa noite, Pai, eu creio no Teu milagre, eu creio na tua solução, eu creio no toque do Senhor, eu creio na transformação do Senhor, e que ninguém saia daqui, Senhor, da mesma forma que entrou, Senhor, mas saia daqui renovado, decidido a conhecer mais o Senhor, decidido a passar mais tempo com o Senhor, na palavra, na oração, Senhor, no louvor, na gratidão a Ti. Então nessa noite, Pai, eu Te agradeço, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, o Senhor é magnífico, o Senhor não nos deixa órfãos, o Senhor tem a solução para nós. E muito obrigado pelo que o Senhor tem feito na minha vida, pelo que o Senhor ainda fará, pelo Senhor, os livramentos que o Senhor tem me dado, e por aquele, Senhor, aquelas lutas que eu passei, mas o Senhor passou do meu lado. Muito obrigado pela Tua presença, ó Pai, e que o Seu caminhar seja constante e abundante com cada um dos nossos irmãos. É isso que eu Te peço, que eu Te agradeço, em nome de Jesus. Amém.